Bem-vindos ao canal Momento de Fé e Esperança. Eu sou tão grata por vocês estarem aqui hoje e por terem se juntado a mim neste momento de reflexão e crescimento espiritual. Eu os convido a curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perderem nenhum vídeo novo. Hoje, vamos mergulhar juntos no Salmo 2, um dos livros mais amados na Bíblia, e explorar as verdades profundas que ele contém. O Salmo 2 é uma chamada para seguir a orientação de Deus e confiar nele, mesmo diante das dificuldades e desafios que possam surgir. Vamos analisar cada versículo, para nossa melhor compreensão. Então, preparem-se para ser inspirados e fortalecidos enquanto eu os guio nesta jornada de descoberta do Senhor através deste precioso salmo. No versículo 1, começa dizendo: Porque se amotinaçam as nações e os povos tramam em vão. Esse versículo introduz o tema central do Salmo 2, que é a rejeição das pretensões dos reis e dos governantes das nações para governar sem considerar a vontade de Deus. A pergunta por que se amotinaçam as nações sugere que as ações dos reis e governantes são inúteis e sem propósito. O uso da palavra amotinação ou agitação em algumas traduções pode indicar que eles estão causando confusão e caos. O segundo trecho, e os povos tramam em vão, reforça a ideia de que as ações dos governantes são sem sentido. O uso da palavra vão indica que seus planos não vão ter sucesso, e que eles não conseguirão atingir seus objetivos. Continuando, o versículo 2 diz: Os reis da terra se levantam e os príncipes se unem contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse verso continua o tema do verso anterior, que é a rejeição das pretensões dos reis e governantes para governar sem considerar a vontade de Deus. Aqui, os reis da terra são descritos como se levantando e os príncipes, ou líderes, são descritos como se unindo. Essa imagem sugere uma coalizão de poder contra Deus e contra seu ungido. A frase contra o Senhor e contra o seu ungido é chave, porque ela especifica quem os governantes estão se opondo. O Senhor é uma referência a Deus, e o seu ungido é uma referência à pessoa que Deus escolheu para governar em seu nome. Em algumas tradições religiosas cristãs, o ungido é entendido como sendo o Cristo ou o Messias. O terceiro versículo fala: Vamos quebrar as suas ataduras, e jogar fora as suas cordas. Esse versículo mostra a rebeldia e a presunção dos líderes mundiais em seu desejo de se libertar das ataduras e cordas que representam a autoridade de Deus sobre eles. A frase "vamos quebrar as suas ataduras" sugere que eles estão se rebelando contra a vontade de Deus e tentando libertar-se de sua autoridade. A frase "jogar fora as suas cordas" reforça essa ideia, sugerindo que eles estão tentando se libertar de qualquer restrição imposta por Deus. Esse versículo também pode ser visto como uma profecia cumprida, onde a humanidade constantemente tenta se libertar das restrições impostas pela vontade de Deus e que a tentativa é fadada ao fracasso, pois é Deus quem tem o poder absoluto e é quem governa o mundo. Já versículo 4, diz: Ele que habita no céu se ri, o Senhor zomba deles. Esse versículo apresenta a ideia de que Deus está ciente das tentativas dos líderes mundiais de se libertar das restrições impostas por ele e ele está se divertindo com a situação. A expressão "ele que habita no céu se ri" mostra que Deus está no controle e que ele está vendo a situação de forma divertida. A frase "o Senhor zomba deles" reforça essa ideia, mostrando que Deus está completamente no controle e que ele não se deixa intimidar pelas tentativas dos líderes mundiais de libertarem-se das restrições impostas por ele. Ao mesmo tempo, este versículo também pode ser interpretado como uma promessa de segurança para aqueles que confiam em Deus. A ideia de que Deus está rindo e zombando dos seus oponentes é uma forma de mostrar que ele tem o controle da situação e que aqueles que confiam nele estão seguros. Isso poderia trazer um consolo para aqueles que estão passando por tempos difíceis e sentindo-se oprimidos pelos poderosos deste mundo. E o versículo 5 fala o seguinte: Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Esse versículo apresenta a ideia de que Deus responderá à rebeldia dos líderes mundiais que se opõem a ele, falando com eles na sua ira e no seu furor. A expressão "então lhes falará" mostra que Deus está tomando uma ação ativa e falando diretamente com eles.
na sua ira e no seu furor sugere que sua resposta será forte e poderosa, e mostra que ele não tolera a oposição à sua autoridade e vontade. A expressão os turbará denota que a resposta de Deus causará perturbação e desordem entre os líderes mundiais. Esse verso também pode ser entendido como uma mostra do juízo divino e da fúria divina contra os que se opõem a ele. É uma lembrete da responsabilidade de seguir e obedecer a Deus, e da consequência de desobediência a ele. Em seguida o versículo 6, diz: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Esse versículo apresenta a ideia de que Deus tem ungido um rei para governar em Sião, que é entendida como sendo a cidade de Jerusalém, e é considerada como lugar sagrado. A frase, eu, porém, ungi o meu rei mostra a autoridade e soberania de Deus sobre tudo e que ele tem escolhido alguém para governar em seu nome. A expressão sobre o meu santo monte de Sião reforça esse ponto, mostrando que o rei escolhido por Deus governa desde um lugar sagrado, que é Sião. Para os cristãos evangélicos, este versículo é interpretado como uma profecia cumprida de Jesus Cristo, como sendo o rei escolhido por Deus e governando desde Sião, uma referência a Jerusalém como sendo o centro espiritual da cristandade e lugar de seu triunfo. Além disso, também é interpretado como um chamado à submissão ao rei escolhido por Deus, Jesus Cristo. Continuando com a nossa análise, o versículo 7, fala: Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse versículo apresenta a ideia de uma proclamação ou anúncio de um decreto divino. A expressão proclamarei o decreto mostra que alguém está anunciando algo importante e oficialmente. A seguir, o versículo relata a declaração o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa declaração mostra que existe uma relação paterno-filial entre Deus e a pessoa que está falando, e essa relação é proclamada pelo próprio Deus. A frase eu hoje te gerei pode ser interpretada como uma afirmação de autoridade e soberania de Deus, porque ele é o que gera ou cria essa relação entre pai e filho. Já o 8º versículo, diz: Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Esse versículo apresenta a ideia de uma promessa de Deus de dar autoridade e domínio sobre as nações e toda a terra para alguém. A frase pede-me sugere que essa promessa é concedida através da oração e da confiança na vontade de Deus. A seguir, a promessa e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão mostra que essa autoridade e domínio se estende a todas as nações e toda a terra. Essa promessa é usada para expressar a autoridade e o poder do rei ungido por Deus, como expressão da soberania de Deus sobre tudo. Continuando, o versículo 9, fala: Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Esse versículo apresenta a ideia de uma punição severa e destruição para aqueles que se opõem ao rei ungido por Deus. A frase tu os esmigalharás com uma vara de ferro sugere uma ação ativa e violenta, e a vara de ferro é usada como uma imagem de força e poder. A seguir, a frase tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro reforça a ideia de destruição completa, comparando-os com um vaso de cerâmica frágil que é facilmente quebrado. Essa comparação mostra a vulnerabilidade e fraqueza dos que se opõem ao rei ungido por Deus. O 10º versículo, diz: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Esse versículo apresenta uma orientação ou aconselhamento para os reis e juízes da terra. A frase agora, pois sugere que este é um momento importante para agir de forma sábia e sensata. Em seguida, o versículo pede para que, ó reis, sede prudentes, o que significa ser sábio e pensar com cuidado sobre as decisões e ações. A frase deixai-vos instruir mostra a importância de seguir a orientação e conselhos de outros, especialmente aqueles que são sábios e experientes. A expressão juízes da terra amplia o alcance desse conselho para aqueles que exercem autoridade e julgamento sobre as nações. Em seguida o versículo 11, diz: Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Esse versículo apresenta a ideia de que os reis e juízes devem servir ao Senhor com respeito e temor, enquanto ao mesmo tempo mostrando alegria e reverência.
A frase servir ao Senhor com temor mostra a importância de seguir a vontade de Deus e obedecer às suas orientações, e o temor se refere à reverência e respeito pela autoridade divina. A seguir, a frase e alegrai-vos com tremor mostra a alegria e gratidão que deve ser sentida em relação a Deus e sua orientação, mesmo que essa orientação possa ser difícil ou assustadora. O tremor pode ser entendido como uma expressão da humildade diante da grandeza e majestade de Deus. Para finalizar, o 12º versículo termina dizendo: Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse versículo apresenta a ideia de que os reis e juízes devem demonstrar submissão e respeito ao Filho de Deus para evitar a ira divina. A expressão beijai o filho é uma tradução da palavra hebraica nashak que pode significar beijar ou adorar, e é usada para expressar a submissão e lealdade. A frase para que se não ire indica que a falta de submissão ao Filho de Deus pode resultar em sua ira. A seguir, a frase e pereçais no caminho sugere que a oposição ao Filho de Deus pode resultar em destruição. A expressão quando em breve se acender a sua ira destaca a rapidez com que a ira de Deus pode se acender, e a necessidade de evitá-la. Por fim, a frase bem-aventurados todos aqueles que nele confiam enfatiza que aqueles que confiam no Filho de Deus serão protegidos e abençoados. Resumindo, o Salmo 2 é um lembrete poderoso da nossa confiança e esperança no Senhor, independentemente das dificuldades que enfrentamos. O salmista questiona por que nos preocupamos tanto com as coisas deste mundo, quando no final elas não importam. Ele nos lembra que os líderes da terra se rebelam contra Deus e seu Messias escolhido, mas mesmo assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza e tem o controle de tudo. O Salmo 2 nos convida a cultivar uma relação íntima com Deus, seja filho dele e herdeiro das nações, seguindo seus caminhos e buscando refúgio nele. Ele nos lembra da importância de adorar a Deus com temor e alegria e evitar envolver-se em discussões e conflitos inúteis. Ele nos ensina a confiar em Deus e seguir sua vontade, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Vamos seguir esse salmo e viver uma vida de confiança e esperança no Senhor. Eu oro para que a reflexão de hoje tenha sido uma bênção para vocês e que vocês tenham sido edificados e inspirados pelas mensagens contidas nele. Lembrem-se sempre de seguir a orientação de Deus e confiar nele, mesmo em meio às dificuldades e provações. Ele é o nosso Rei e Salvador, e Ele está sempre conosco. Eu agradeço por vocês terem assistido e por se juntarem a mim neste momento de reflexão. Peço que deixem um comentário abaixo contando como este estudo os impactou e como vocês planejam aplicar essas verdades à sua vida. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos e também não se esqueçam de deixar um like. Que Deus os abençoe e os guie em todos os seus caminhos.